Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estou aqui mais uma vez para falar de endometriose. Eu acho que as pessoas pensam que loucura, né? Ela fala de endometriose assim como se fosse uma coisa tão simples ou como se ela não sentisse nada por falar de endometriose. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, que será a alimentação, queria deixar claro aqui que Deus tem um propósito nas nossas vidas e que, graças aos propósitos de Deus, é que nós nos tornamos pessoas melhores. Eu já falei algumas outras vezes e é real. Nós nos tornamos pessoas melhores quando nós aceitamos a verdade da nossa vida, é o primeiro fator, e que após aceitar a verdade, que a gente encare, né, vá realmente de frente e faça o que está no nosso alcance. Porque o que não cabe a nós, cabe a Deus. Se Ele nos permite certas coisas em nossas vidas, é porque Ele sabe que aquilo ali vai nos tornar pessoas melhores, que aquilo ali vai nos ajudar a ajudar outras pessoas. Então, o meu sorriso aqui hoje é justamente isso, é que a doença ela não é capaz de me destruir. Claro que em alguns momentos nós estamos mais para baixo, né? Estamos tristes, estamos pensativos, reflexivos, mas a gente tem que entender que na maior parte do tempo nós temos que colocar Deus. Coloca Deus na frente e pisa, mas pisa num caminho que foi construído por Deus, porque Ele sim sabe o que é melhor pra gente. Então, independentemente se esse caminho vai ter espinhos ou não, a gente vai seguir firme e forte com um sorriso no rosto, tá? Para honrar e agradecer a Deus as misericórdias dele. Então, hoje vamos falar de alimentação. Renale, de que é que você se alimenta? Como eu falei antes, eu tenho intolerância à lactose e depois que eu descobri a endometriose, eu comecei a tirar o glúten antes da minha cirurgia. Depois da cirurgia, tentei reduzir o máximo. Eu vou mostrar aqui algumas imagens de pães que eu fiz, que eu ainda faço, de biscoitos, zero lactose, zero glúten, de questões de vitaminas, né? Eu descobri muita coisa que, por exemplo, nós não podemos ficar sem vitamina D. Não pode, a endomulher não pode ficar sem vitamina D. Ela não pode ficar sem magnésio. Nós temos que tomar as vitaminas certinhas, sem parar, né? Uma coisa que a gente não pode, porque nós já temos a deficiência da inflamação da doença. Então, além dos alimentos anti-inflamatórios, nós temos que repor algumas vitaminas. E, além das vitaminas, temos que tirar os alimentos inflamatórios. A primeira coisa que eu tirei, né, fora o leite e o glúten, é o açúcar. Eu reduzi, assim, 90% do açúcar. Muitos sucos eu chego a tomar sem açúcar. Alguns eu uso adoçante. Quando eu preciso usar açúcar, eu uso o mascavo ou o demerara. Então, assim, eu vou nessa. Eu tento tirar o máximo e eu vou adaptando, sabe? Eu não tiro de uma vez, eu vou me adaptando até me acostumar. Porque se a gente tira de uma vez, quando surge uma oportunidade, acaba que a gente estraga tudo. Então, vamos tirando aos poucos, vamos repondo as vitaminas, vamos buscar na internet receitas, vamos criar coragem de ir lá pesquisar receitas sem lactose, receitas sem glúten, substituir as massas, ir atrás dos ingredientes corretos, tá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar algumas imagens do que eu fiz, vou colocar algumas receitinhas que eu tenho. Dica: substituir o leite pelo leite de amêndoas e nas receitas pelo leite de coco. O leite de coco ele tem sido meu aliado. Claro que não é toda receita que dá certo, mas eu tenho colocado leite de coco nas principais receitas de bolo, por exemplo, que dá pra substituir. Um exemplo do bolo, né? Eu gosto muito de comer bolo. Quais são os bolos que eu faço, né? Eu tenho usado a farinha de arroz. É uma farinha que substitui a farinha de trigo. Só que aí a gente precisa testar muito nas receitas, porque ela é uma farinha que absorve muito líquido e aí tende a ficar muito seco a receita. Aí a gente precisa adaptar, a gente precisa realmente ter essa coragem, como eu falei no início. Encarar e ir sim de sorriso no rosto, acreditando que a gente pode se tornar pessoas melhores,
com uma alimentação muito mais saudável. É como eu falei um dia desse pra minha médica. Se não fosse a endometriose, eu não me alimentava bem enquanto eu me alimento. Então vamos pensar pelo lado bom, né? Que a endometriose, ela é ruim? É. Mas ela nos leva a prevenir muitas outras doenças futuras. E fora que quem tá tentando engravidar, como eu, é uma ajuda mútua, né? Que, no caso, uma tentante precisa, com toda certeza, ter uma alimentação saudável. E aí, quando ela conseguir engravidar, vai ter uma gravidez mais saudável, né? Tende a ter filhos saudáveis. Então, vamos pensar assim, tentar pensar sempre positivo. E quando acontecer de chegar a tristeza, a gente faz o quê? A gente confia em Deus, entrega a Ele e a gente pede para que Ele transforme os nossos caminhos e que a gente tenha coragem de pisar, sabendo que o caminho está sendo feito ou refeito por Ele. Por Ele que sabe todas as coisas, tá bom? Aproveitem as receitinhas, testem em casa e lembrando que eu vou colocar um videozinho de um shot que eu faço diário, um shot que tem me ajudado muito na imunidade e que, na verdade, existem várias receitas na internet, mas esse é o que eu faço, que é o shot de laranja e tem também o de limão, que são com os mesmos ingredientes, mas que é importante você tomar em jejum todos os dias pela manhã para a imunidade, tá bom? Então aproveitem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O shot está pronto. Meia colher de chá de açafrão, meia colher de chá de gengibre em pó e meia colher de chá de canela. Suco de uma laranja, e aí eu misturo tudo. E ele vai ficar assim. E aí eu bebo em jejum.